E aí, meus irmãos, minhas irmãs, bom domingo a todos, ou bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Graça e paz, que vocês estejam bem, é muito bom voltar a falar com vocês. E hoje a gente chegou no temido capítulo 13 de Romanos. Por que eu digo temido? Aliás, deixa eu tirar meus óculos aqui, porque antes de eu começar a ler, eu prefiro tirar os óculos para vocês verem os meus belos olhos. Não, não é para isso não. É porque fica aquele reflexo, é meio estranho, né? Então, por que eu falo que Romanos 13 é um capítulo, digamos, polêmico? Na verdade, o livro inteiro de Romanos é um livro em si polêmico, mas eu acredito que o capítulo 13 ele é atualmente muito polêmico, pelo momento histórico que a gente está vivendo no mundo e no nosso país, onde esse texto já foi usado outras vezes e é usado atualmente de forma errada por religiosos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como diria o Caio Fábio, né? Nas mãos erradas, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito e com o que é falado usando Romanos 13. E hoje nós vamos estudar um pouquinho e vamos entender o contexto histórico. Sempre eu falo isso, sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender a época que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, né? Porque a Bíblia chega a nós, mas e eu não estou aqui falando que a Bíblia não é atual, não é isso, por favor. Mas alguns textos da Bíblia são datados. Fernando, como você se atreve a falar isso? Que alguns textos são datados, ou seja, que eles têm uma data e eles acabam e eles não fazem mais sentido. Se você come carne de porco, por exemplo, você está desobedecendo leis do Velho Testamento. Se você, por exemplo, come camarão, se você come um hambúrguer com bacon e queijo, você mata 3 leis do Velho Testamento. Você mistura carne de boi com queijo e com o carne de porco. Então, são coisas que serviam e tinham uma função para aquela época. Você fala, não, mas o Novo Testamento todo ele é escrito para a gente. Sim, ele é escrito para a gente, mas a gente, mesmo o Novo Testamento, tem que ser feita uma leitura com a interpretação correta da época que ele é escrito. Então nós vamos conversar hoje sobre Romanos 13. Eu gostaria que você fechasse aí os seus olhos, nós vamos orar antes de entrar no texto e pedir direção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós estamos tendo de estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque hoje vivemos num país, ó Deus, que temos liberdade de nos expressar, de falar do Teu Evangelho e de viver, ó Deus, em comunidade. E nós te agradecemos por isso, Pai. É uma pena que em alguns países isso ainda seja proibido, isso ainda seja fechado, mas que em nome de Jesus essa liberdade seja alcançada por todos. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Amém. Bom, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou apenas me escutar. Se você estiver no metrô, por exemplo, põe um fone de ouvido e vire a tela do celular para baixo para ninguém ficar vendo esse carinha feio falando, tá bom? Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Nossa, Paulo está sendo, forte. Falando assim, obedece às autoridades, obedece porque não tem jeito. Foi constituído por Deus, estão lá e obedeçam. Só que ele continua, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser
pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada, ou seja, ela não tem autoridade sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Sabe de nada, inocente. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só, Paulo está falando assim: você quer cumprir a lei? Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém? Romanos 13, de 1 a 11. Antes da gente entrar no texto, a gente vai fazer aquele exercíciozinho de entender o contexto. Paulo vive no mundo, se você lembrar a primeira aula de Romanos, eu explico, eu dou um panorama geral sobre o mundo da época e vou falar sobre a Roma, quem é o Império Romano e o que ele conquistou e o que ele domina. É praticamente todo o mundo antigo. E então, aqui a gente tem que entender que Paulo está escrevendo num tempo e num contexto de império. Paulo não escreve no contexto de democracia. Então, assim, por exemplo, para citar um exemplo, a democracia ela já existia como um conceito grego há 1000 anos antes de Paulo, ou seja, para nós há uns 3000 anos atrás, mas ela não existia na prática. Porque mesmo na Grécia, só quem podia votar era uma minoria muito pequena, que eram pessoas que tinham posses, pessoas influentes na sociedade. Então não era uma democracia plena. Era um vislumbre de democracia. Mas acabava não sendo também, porque como quem podia votar era só a minoria rica, a minoria privilegiada, eles colocavam só representantes deles, e os pobres nunca eram representados. Então era uma democracia meia fake. E os Césares, embora Roma tivesse lá algumas leis, por exemplo, para destituir os Césares, não tinha isso. Eles até podiam ter uma lei ali para destituir e tal, mas a verdade é que o César era tudo um bando de louco mimado e normalmente eles eram mortos, ou envenenados, ou em batalha. Armavam marapuca para os Césares quando começavam a fazer muita besteira, começava a ir muito mal. Os caras iam lá, mano, tem que tirar esse César aí. O que a gente vai fazer? Envenena, mata quando tá dormindo, coloca uma mulher para matar ele, sei lá, arruma alguma coisa, mas tira o homem daí, que tá fazendo muita caca. Então, a gente já começa a entender que Paulo está falando para um mundo que não entende, por exemplo, o que a gente entende de conceito de governo. O governo para o mundo naquela época era um governo autoritário, mas que você não tinha jeito, ou você convivia com ele, ou você morria contra ele. Então Paulo está falando assim, sejam inteligentes, vamos ser espertos, vamos saber viver.
se contar que Paulo é muito inteligente. Paulo não escreveu uma carta aos romanos, para a igreja de Roma, no coração do furacão, ali no olho do furacão, e falando assim, ó, as autoridades não devem ser obedecidas a coisa nenhuma, a autoridade não vem de Deus coisa nenhuma, ó, vai para cima, amigão. Se o evangelho, falando um negócio desse, que Paulo fala, já era perseguido, você imagina se Paulo vai e bate de frente com César, com as autoridades, né? Aí você fala, não, mas Paulo está falando que tem que obedecer à lei. Paulo não obedecia. Era proibido pregar o evangelho e Paulo pregava. Então a gente tem que entender que para quem que Paulo está escrevendo, o momento da história que Paulo está escrevendo. E a democracia, a gente vai aprender, por exemplo, que a democracia, como eu falei, como conceito ela é antiga, mas como prática ela é algo muito recente. Ela é, no mundo, a democracia é algo que começa em meados para valer mesmo, uma democracia de verdade, tal, com voto, com muita gente votando, ela começa em meados do século XIX e ganha a força da metade do século XX para cá, ou seja, a democracia para valer, no mundo que a gente conhece, ela tem pouco mais de 50 anos. No nosso país, então, ela é algo muito, muito recente. Porque, por exemplo, em 1824 foi ortogada a primeira Constituição brasileira. Olha só como era a democracia. Você fala, mas em 1824 era império ainda aqui no Brasil, era império. Mas já existiam eleições para deputados e senadores. Só que assim, para votar, você tinha que ser homem, ter mais de 25 anos, com certeza branco, porque escravo não podia votar, a gente ainda tinha escravidão, e você tinha que ter uma renda anual de 100 mil reais, que é equivalente hoje a mais ou menos 1 milhão de reais. Ou seja, se o cara não ganhar aí na faixa dos seus 80 mil por mês, 85 mil por mês, ele não podia votar. Meu amigo, pensa comigo, se hoje a gente já vive essa desgraça de injustiça social, que o dinheiro, muito dinheiro está na mão de pouquíssimas pessoas. Você imagina na época do Império, como que não era aqui no Brasil. Então, em 1824, o voto era algo proibitivo para as pessoas. E, de novo, só podia votar quem era abastardo, homens, mulheres não podiam votar, negros não podiam votar. Aliás, negro não era nem cidadão, negro era coisa naquela época. Era escravo, era comprado, era vendido. Então o negro era uma coisa, né? Era uma propriedade. E aí começa, por exemplo, em 1932, para você ter uma ideia, que as mulheres vão conquistar o direito a voto. 1932. Lembra que eu falei meados do século XX? Só que na década de 60, por exemplo, aqui no Brasil, em 64 a gente já tem o golpe militar. A gente vai ter eleições de novo para presidente em 1989. Então, assim, a democracia no nosso país, falando do nosso país, por exemplo, ela é algo extremamente recente. É muito recente. Mas foi através da democracia, por exemplo, que a gente conseguiu já impeachment 2 presidentes da República. Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que quando a gente impeachmentou 2 presidentes, nós desobedecemos a Deus? Por exemplo, se você, como cristão, foi a favor do impeachment da Dilma e do Collor, você desobedeceu a Deus? Porque, afinal de contas, toda autoridade é constituída por Deus. Como assim? Você vai lá e pede o impeachment de um presidente da República, que é uma autoridade constituída por Deus. Que negócio? Quem você pensa que você é? Você é um cidadão brasileiro agindo dentro da lei. A lei permite a qualquer brasileiro
fazer um pedido de impeachment e enviar para o Congresso Nacional do Presidente da República. Eu posso fazer isso, apontando, lógico, bases legais, né? Como foram apontadas na época do Collor, como foram apontadas na época da Dilma, como já tentaram com o Jair Bolsonaro agora. Faz parte do processo democrático. Você pode discutir se o impeachment da Dilma foi justo ou não, se o impeachment do Collor foi justo ou não, se pedir impeachment para o Bolsonaro é justo ou não. Você pode discutir tudo isso. O que acontece está na lei. Então, quando eu falo da gente entender o tempo que isso está escrito, para quem isso foi escrito, você imagina, por exemplo, naquela época, você não tinha opção. Ou você aceitava César ou você morria lutando contra ele e contra o Império. Você imagina, por exemplo, que esse texto de Romanos 13 foi usado para validar a escravidão? Você acredita num negócio desse? Pois é, foi usado para validar a escravidão, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque, afinal de contas, as autoridades decidiram que os negros eram uma raça inferior e por isso mereciam ser escravizados. Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Imagina esse texto sendo lido, por exemplo, aqui no Brasil, numa igreja, com mulheres, negros, pobres, na década de 20, por exemplo. Levanta um rapaz e fala assim, mas escuta, então quer dizer que eu não posso votar porque eu sou negro, a minha mãe não pode votar porque é mulher, mas o irmão do lado ali pode votar porque ele é branco e rico? É a lei. A lei permite isso. E eu tenho que aceitar isso? Você tem que se aceitar e você tem que se submeter à lei. Você não pode fazer nada contra isso. Não é disso que Paulo está falando. Que autoridade é essa que segrega o direito de votar? Aliás, por falar em segregação, já que a gente vai entrar no tema de segregação, que tipo de autoridade segrega um país entre brancos e negros? Por exemplo, quando foi feito o regime do apartheid, e na África do Sul, em que negros, para frequentar determinados bairros de brancos ricos, só podiam frequentá-los se fosse funcionário de algum branco rico. Então ele tinha que ter uma carteirinha que chamava-se passaporte. Ele tinha um passaporte para poder estar naquele bairro, porque era um bairro só para brancos ricos. Não tinham direito à escola, não tinham direito a saneamento básico. E detalhe, hein? Uma minoria branca invade o país deles, toma conta do país e segrega os caras no seu próprio país. Autoridade constituída por Deus. Vai nessa. Vai nessa. O que dizer então, para não ficar no regime do apartheid, da Alemanha nazista de Hitler? O que a gente fala de um homem que só de judeus matou mais de 6 milhões, fora as outras minorias, entre homossexuais, pessoas com doenças mentais, negros? O que você fala? Você fala que você tem a coragem de falar que o homem desse é uma autoridade constituída por Deus? A igreja luterana alemã falava. Aliás, Hitler foi apoiado e dito pela igreja luterana alemã como um homem de Deus. Porque, afinal de contas, ele era uma autoridade. Se a autoridade é constituída por Deus, se é constituída por Deus, é homem de Deus.
Se falar uns 2, 3 versículos na campanha da eleição, então, se nomear ministro evangélico, terrivelmente evangélico, aí, aleluia, esse é o homem de Deus. Para, gente. Não tem mais essa. Fernando, as autoridades não são constituídas por Deus, então, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. O que é uma autoridade? Vamos lá, vamos discutir aqui sobre o conceito de autoridade. Por exemplo, a autoridade é uma pessoa ou a autoridade é o cargo que ela ocupa? É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Você quer ver por que é diferente? Por exemplo, Jair Bolsonaro, presidente da República. Eu posso não ter votado nele. Aliás, eu não votei. E posso não concordo com ele. Mas, como eu vivo num país democrático, onde a eleição foi vencida democraticamente, eu o respeito como presidente da República. Não respeito e não concordo com suas ideias. Mas a democracia me permite isso. Isso é democrático. Aliás, daqui a pouco eu vou ler um negocinho e aí você vai ver como isso não é uma fala minha. Então, a democracia, ela permite que a gente respeite uma autoridade e ao mesmo tempo seja contra ela. Eu respeito o cargo que ele ocupa, porque o cargo que ele ocupa como presidente da República é legítimo do ponto de vista eleitoral. Ele ganhou as eleições, ponto. Agora, eu não respeito e não concordo e não legitimo as ações dele. Você está me entendendo? Assim como você, por exemplo, em outra eleição, e eu também não respeitava e não legitimei, por exemplo, a Dilma Rousseff. Eu respeitava o cargo de presidente, mas eu não concordava com o que estava acontecendo com o nosso país também. Então, o impeachment, embora discutível até hoje dela, mas foi democrático, foi um processo dentro dos padrões da nossa lei. Porque a autoridade é a pessoa, ou a autoridade, além do cargo que ela ocupa, a autoridade é o que ela representa. Como assim, Fernando? A nossa Constituição fala assim, ó. Eu vou ler um trecho da nossa Constituição. Não sou eu que estou falando. Vamos achar aqui o trechinho. Por isso que não dá, né? Para ficar sem óculos. O velho é fogo. Tem que usar o óculos. Parágrafo único. No artigo 1. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Olha só, emana do povo por representantes eleitos ou diretamente. O povo, olha, o povo ele vira autoridade. Olha que coisa maluca. A democracia ela tem dessas coisas. Ela tem desse negócio. Então, o povo, ele também é autoridade. Através do voto, através de protesto, através de uma carta pedindo impeachment de um presidente. Por exemplo, o impeachment da Dilma foi um jurista e uma advogada que redigiram a carta. Eles não eram políticos, eles não eram nada. Redigiram a carta, apontaram os erros cometidos, no caso da Dilma, as pedaladas fiscais, e colocaram para votar. A gente sabe que o impeachment, na verdade, ele é muito mais um processo político do que um processo de leis. Quando o presidente perde popularidade e tal, os caras vão achar alguma brecha lá na lei
para impeachment esse presidente. Mas o que eu estou querendo dizer, e eu não estou tomando partido de Dilma, porque, como eu falei, eu critico ela, eu critico o atual presidente, mas é importante a gente entender que você criticar, você protestar contra, você se posicionar, não é errado. Porque hoje, Romanos 13 é usado aqui na igreja brasileira para legitimar presidente da república, governador, deputado. Aí eu te pergunto, beleza, o presidente da república, ele é autoridade, certo? Os deputados federais são autoridades também? Senadores são autoridades. Mas só são autoridades os deputados federais governistas ou os oposicionistas também são autoridade? Perante a lei, ambos são autoridade. Você entende como é confuso? Então, por exemplo, para quem é a favor do governo atual, ele, na cabeça dele, ele acha que só quem é governista é autoridade. Não. Os deputados de oposição também são autoridade, porque também foram eleitos democraticamente por pessoas como eu, como você que votou em outro, em outra. Então, esse conceito de autoridade é algo muito complexo. Aí você vai falar, Fernandes, você está querendo reinterpretar, você está querendo inventar a roda, porque a Bíblia está falando. Está na Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. Eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber da sua opinião. A autoridade é constituída por Deus e pronto. Não quero papo com você. Isso daí é papo de anarquista. Não, eu não sou anarquista, Deus me livre da anarquia. É papo de anarquista. Que cristão é você? Não sei o quê. E se eu te falar que o apóstolo Paulo, ele tinha uma tática que hoje a gente chama, tem um termo hoje que a gente usa que chama-se easter eggs. O que é um easter egg? Um easter egg é um termo usado muito no cinema hoje, por exemplo. É quando você deixa uma informação escondida no filme que para você perceber ela, você tem que ver esse filme 2, 3, 4, às vezes na quinta vez que você vê esse filme, que você encontra ali uma referência, uma menção. Isso é o easter egg. E Paulo faz isso na Bíblia, colocando easter eggs em alguns textos. Você fala, mas Fernando, que negócio é esse? Vamos lá. O maior exemplo disso, e eu vou usar só coisas que tenham a ver com leis. Por exemplo, na época de Paulo, a escravidão era um crime? Não, a escravidão não era um crime. Muito pelo contrário. Era as pessoas, por exemplo, até no Brasil, até pouco mais de 150 anos aí, pouco menos de 150 anos, na verdade, eu acho, a escravidão não era considerado crime. Aliás, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. É uma vergonha, né? E não era crime você ter escravo. Estava na lei. Estava na lei. Você tinha. O escravo era uma propriedade sua. E aí, o que Paulo faz lá no Novo Testamento? Olha como esse Paulo, vou te contar aí, Paulo. Os caras falam, ei, Paulo, você é a favor de escravidão? Lógico que sou. Completamente a favor de... então, beleza, Paulo. Paulo é dos nossos. Aí um dia Paulo tá preso. Sabe por que estava preso? Porque desobedeceu a lei. Estava pregando o evangelho. Paulo tá preso e na cadeia ele conhece um escravo fujão que chamou Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, que foi uma pessoa a quem Paulo evangelizou, e Filemon se tornou um irmão em Cristo. E olha o que Paulo faz. Paulo faz assim, ó. Ô Filemon, eu tô aqui com Onésimo.
Tem um negócio para te contar. O Onésimo agora é irmão em Cristo nosso, se converteu. Ó que bênção. E eu vou pedir para você aceitar ele de volta como seu escravo. Aí você fala, ué, mas Paulo, que mancada. Deixa o Onésimo embora. Aí o Paulo põe assim na carta. Aí veio o easter egg. Paulo põe assim na carta, ó. Você aceita ele como escravo, mas ó. Primeiro Paulo fala assim, ó. Você sabe que você me deve a sua vida, né? Então, se ele te deve alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, põe na minha conta. Na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Mas Paulo fala assim: aceita o Onésimo de volta e trata ele como irmão. Olha o easter egg aí. Paulo tá falando assim: ó, você vai aceitar ele, você vai cuidar dele. Só que você não vai mais tratar ele como escravo, não. Porque agora ele é um irmão nosso. Em outras palavras, Paulo está falando assim: Onésimo, que negócio é esse aí de ter escravo? Você tem escravo ainda? Ah, Fernando, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Easter eggs. Vamos para mais um. Gálatas 3, de 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ó, Paulo. Paulo seria um bom roteirista de Hollywood, colocando várias referências, vários easter eggs dos filmes. Aí você fala assim, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Paulo está falando assim, não pode ter escravo. Tá na lei. Faz parte da lei. Você tem uma carta que você é o proprietário do escravo. Mas, meu irmão, não pode. Nós somos perante Deus, nós somos todos iguais. Não pode ter escravo, não pode ter discriminação racial. Paulo está falando, ó, não tem grego nem judeu. Não pode ter machismo. Não pode ter feminismo. Que o feminismo ele existe, embora a luta seja legítima, mas ele existe para combater o machismo. No debaixo do escopo de Deus, do corpo de Cristo, não tem macho nem fêmea. Deus olha para todo mundo e vê todo mundo igual. A verdade é que a única lei que a gente tem que seguir é a lei do amor, é a lei do evangelho. Mas você vai falar, Fernando, não quero saber desse seu papinho de anarquista disfarçado de crente. Tá falando na Bíblia que a autoridade Romanos 13 deixa bem claro, a autoridade é constituída por Deus. Então vamos lá. Porque o maior dos easter eggs está no próprio texto. Olha só o que Paulo fala. Pois ele vai falar da autoridade, ó, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo dela. Pois ela não porta a espada sem motivo. Aí ele fala de novo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim, ó, uma autoridade de verdade é uma autoridade que pratica o bem para com os cidadãos que estão debaixo da sua tutela. Quando uma autoridade pratica o mal, quando uma autoridade mata pessoas por questões raciais, como fez Hitler, quando uma autoridade segrega pessoas, como foi feito na África do Sul, quando uma autoridade coloca na lei de um país que uma mulher negra tem que se levantar do banco de ônibus quando chega um homem branco, para esse homem branco sentar, e quando essa mulher se recusa, começa-se uma guerra da segregação racial nos Estados Unidos.
Quando uma autoridade faz tudo isso, ela perde a chancela de autoridade, porque ela não está sendo serva de Deus. A autoridade que não faz o bem para o povo não é serva de Deus, portanto, não é uma autoridade constituída por Deus. Ela pode ser até uma autoridade constituída legalmente pelos poderes da Constituição do seu país, do seu estado, mas se ela deixa de ser serva de Deus, ela deixa de ser autoridade constituída por Deus. Ela é autoridade para a turma dela. Ela é autoridade para a turma dela. Mas perante Deus ela não é mais autoridade. Se nega escola, se nega comida, se nega vacina, se nega saúde, se nega saneamento básico, se rouba, se é corrupta, perde a chancela de uma autoridade de Deus. Paulo deixa esse pequeno easter egg, ele fala assim, ó, vocês estão lendo aí, mas ó, presta atenção. A autoridade que faz o mal não é serva de Deus, portanto não é mais autoridade constituída por Deus. Ela usurpa o poder para uso em benefício próprio ou de uma meia dúzia de pessoas a quem ela serve de verdade, mas ela não serve nem a Deus nem às pessoas. Aí Paulo, ó o outro easter egg aqui. No finalzinho do texto lá, ele vai fazer assim, ó, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, autoridade que não pratica o bem não serve a Deus, serve a si própria. E serve a interesses escusos, sujos, projetos de poder, como nós já vimos no nosso país, baseados em corrupção, em compra de votos. Eu não passo pano para ninguém. Aqui você não vai ver passada de pano, nem para a direita nem para a esquerda, não tem conversa. Roubou, teve corrupção, não é autoridade constituída por Deus. Perdeu a chancela. Você pode continuar sendo uma autoridade mediante a nossa Constituição, mas Deus olha para você e já fala assim, você se opôs àquilo, para aquilo que eu te coloquei aí, que era abençoar as pessoas, que era combater a injustiça, que era abençoar e cuidar do mais pobre, que era promover justiça. Aí você fala, o que a gente faz, Fernando, então? Porque nessa relação de cidadãos brasileiros, nessa relação de cidadãos do mundo, como que a gente age? O que a gente faz? Lembra que eu comecei falando sobre a segregação da África do Sul? A gente se levanta como, por exemplo, se levantou Nelson Mandela. A gente se levanta como se levantou um bispo anglicano, Desmond Tutu. Fala assim, não, nós não vamos admitir esse tipo de comportamento. Sabe o que a gente faz? Não precisa seguir ao pé da letra, tá? Mas a gente faz como Dietrich Bonhoeffer. Conhece a história do Bonhoeffer? Pastor protestante da Igreja Luterana. E começa um movimento confessional na Alemanha. Ele se junta com outros líderes, com outros pastores e fala assim, esse homem aí tá fazendo um estrago, tá matando tanta gente. Colocou o nosso país numa guerra desnecessária. Vamos fazer o seguinte, vamos meter uma bala lá na cabeça do Hitler. Leia sobre Dietrich Bonhoeffer. Tentou matar Hitler. Não estou falando aqui que a gente deve tentar matar, não é isso. Por favor, eu só estou dando dados históricos, mas olha só a frase de Dietrich Bonhoeffer quando ele estava vivo. Jesus Cristo, e não homem algum, o Estado é o nosso único Salvador. É Jesus, não é homem, não é o Estado, não é governo, não é Lula, não é Bolsonaro. Nós somos cidadãos do reino dos céus.
Lutamos por justiça, independente de quem esteja no poder. Independente de, eu sou de direita, então eu... Não, se você é de direita, pode ser, não tem problema. Mas na hora que o presidente de direita fizer bobagem, você tem que protestar. Não, eu sou de esquerda. Então, você é de esquerda? Quando o presidente de esquerda fizer bobagem, você tem que se manifestar. Você não pode aceitar as injustiças. Segregação racial nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos era um negócio complicado, né? Porque além de você ter as leis de segregação racial, de você ter pastores apoiando as leis, você ainda tinha um movimento que chamava Ku Klux Klan, basicamente feito por pastores e lideranças batistas e presbiterianas. Dá para acreditar? A gente ri para não chorar. Dá para acreditar num negócio desse? Depois, se você não conhece a história da Ku Klux Klan, assiste aquele filme Infiltrado na Clã. Aliás, vou dar outra dica de filme aqui. Se você quiser entender sobre Dietrich Bonhoeffer, assista Operação Valkyrie. Ele até aparece no final do filme. Como o plano dele dá errado, o governo alemão mata ele. Segregação racial nos Estados Unidos. O que a gente faz? A gente aceita de braços cruzados? Não. Se levanta um pastor batista, Martin Luther King. Fala, não, isso daí tá errado. Isso aí tá errado. Nós vamos lutar contra isso aí. A gente, como cristão, a gente não aceita o que é injusto. Lembra do Sermão do Monte? Jesus fala, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque querem praticar justiça, porque sofrem. Bem-aventurados os que sofrem. Aliás, Jesus, como que Jesus tratava as autoridades, gente? Vamos lembrar como que Jesus tratava. Quando o Herodes quer ver você, ele fala para aquela raposa velha que eu tenho muito mais o que fazer. Eu não vou ver ele não vou gastar meu tempo com ele. Quando Jesus está na frente de Pilatos, o que ele fala para Pilatos? Pilatos, você não é nada. É que Pilatos não entendeu. Jesus falou assim, você só está aí vivo porque Deus deixou você aí, porque se você mesmo, você não é nada. Você não é nada. Mas você vai fazer o quê, Pilatos? Lava as minhas mãos. Cuidado. Quem lava as suas mãos o faz numa bacia de sangue. Bertoldo Brecht. Não lave suas mãos. Não se faça de cego para as injustiças. Porque o governante que está lá, você simpatiza com ele. Não faça isso, meu irmão. O ano que vem tem eleição. Fernando, tá difícil votar o ano que vem. Concordo plenamente. Mas tenta votar infelizmente, no menos pior, naquele que pelo menos, porque melhor não tem. Tem menos pior. Naquele que pelo menos de alguma forma vai amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. Vai ser bênção para os mais pobres, para os mais injustiçados. Você está falando para eu votar em fulano e beltrano? Não, estou falando para você usar a sua consciência, porque aqui, graças a Deus, a gente faz parte de uma comunidade que não orienta voto. Você pode até saber o meu voto como cidadão. Como cidadão, eu posso até me manifestar. Como professor de escola bíblica dominical, como pregador do evangelho, eu não posso. Eu não posso subir num púlpito e falar voto em fulano e voto em beltrano. Graças a Deus, a gente faz parte de uma comunidade que não está usando as eleições para manipular as pessoas. A gente faz parte de uma comunidade que não trata você como curral eleitoral. Vota nesse deputado, vota nesse prefeito, nesse governador, Não, você vota em quem você quiser, o voto é seu. Aliás, isso é democracia. O voto é seu, você vota em quem você quiser. O que a gente orienta é para você usar bem o seu voto. Aí você vai falar, mas você não gosta
desse presidente? Você gosta do outro? Falou, tio, eu vou terminar lendo um negócio aqui para vocês. Deixa eu pôr o óculos novamente. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, depois que eu ler isso. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Isso daqui é a nossa Constituição, é o primeiro parágrafo da nossa Constituição. Soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da iniciativa, o pluralismo político. Aí vem aquele parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo, judiciário, e aí tem mais algumas coisas nos artigos, e aí olha só, nossa Constituição que ela fala, no artigo 3, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. E agora me responda. Você que se degladeia em rede social, você acha que algum dos últimos ou do atual presidente cumpriu a nossa Constituição? Você acha que os nossos presidentes da República são pessoas constituídas por Deus? Têm legitimidade? Durma com um barulho desse. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, que foi aqui falado, ó Deus. Nós queremos te pedir, ó Deus, que no ano que vem, ó Deus, vai ter eleição, mas até lá ainda temos um presidente da República. E nós queremos te pedir por ele, não porque consideramos ele um homem santo e um homem de Deus, não. Mas porque todas as decisões que ele toma refletem no povo, Pai. Então nós te pedimos que a mente dele, ó Deus, seja de alguma forma tomada pelo teu Espírito, e que, se for ele ou forem outros os presidentes eleitos, ó Deus, no ano que vem, que sejam homens, ó Deus, que façam jus ao que a gente leu aqui, que sejam autoridades constituídas por ti, que trabalhem por nós, ó Pai. Mas a verdade é que a gente já meio que sabe, ó Deus, que só há um reino de justiça e paz para todos, é o teu reino. Então, ó Pai, como cidadãos do teu reino, nós pedimos a ti, ó Deus, forças para lutar contra toda a injustiça, toda a depravação, ó Deus, de poderes, de lucro, de dinheiro, de corrupção, de discursos de ódio, Pai. Encha-nos do teu Espírito para que possamos ser combativos no bom sentido, ó Pai, de combater a injustiça, de combater o ódio, de combater tudo que as nossas autoridades, que deveriam ser autoridades que servem o povo, estão fazendo. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém.